O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos na terça-feira da terceira semana do Advento. Hoje, de maneira especial, a igreja celebra São João da Cruz. Os Carmelos estão em festa no dia de hoje, diante dessa grande reforma que São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila fizeram no Carmelo. Ele escreveu algumas obras maravilhosas, como Subida do Monte Carmelo. Ele escreveu também sobre Chama Viva de Amor. Em todos esses livros que São João, escritos que São João da Cruz deixou, ele ensinou uma coisa bem clara. Para se chegar ao céu, só se chega por meio da renúncia. É preciso tirar tudo aquilo que não pertence a Deus. Precisa ser tirado da nossa vida e focalizar somente em Jesus Cristo. Porque ninguém vai chegar no céu com vida dúbia, não. Não se chega. Então, uma das coisas que São João da Cruz muito escreveu foi isso. Tanto que tem muita gente que começa a ler, aí até para. Não vou conseguir, não. Não vai conseguir. Se ele conseguiu, contando com a graça de Deus, nós conseguiremos sim. Mas vamos ao Evangelho de hoje. Se vocês observarem, é o capítulo 21, do versículo 28 ao 32. É uma continuação do de ontem. Ontem terminou no versículo 27. Hoje começa com o 28, o versículo. Por isso que Jesus faz essa pergunta para ele: que vos parece? Porque vamos recordar o que foi que aconteceu ontem. As autoridades religiosas se aproximaram de Jesus e começaram a fazer uma pergunta para ele: com que autoridade você faz essas coisas? Porque Jesus tinha entrado no templo e desceu o farrapo, como o pessoal costuma dizer, porque as coisas não estavam certas lá dentro. Então agora eles questionados, porque eles sabiam, no fundo, eles sabiam que Jesus estava certo. E aí eles: com que autoridade vocês estão fazendo? Você faz isso? Aí Jesus fez uma outra pergunta para eles: bem, se vocês me responder a respeito do batismo de João Batista e tudo mais, eu te respondo. Eles ficaram quietinhos e não responderam nada.
Aí Jesus terminou dizendo: eu também não vou te perguntar, não vou te responder. Por quê? Existia uma má vontade por parte deles. Eles não acreditavam na divindade de Jesus. Eles estavam procurando uma forma de pegar Jesus em alguma situação. E aí, como eles não responderam, aí Jesus dá continuidade dizendo assim: que vos parece? Olha, um pai tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não quero. Aí depois ele passa. Vê que aqui há uma sinceridade. Ele fala com sinceridade ao pai: eu não quero. Aí depois ele passa por um processo de arrependimento, de consciência, e ele diz assim: eu vou. Aí o outro fala a mesma coisa, e ele diz assim: sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Olha o mentiroso. Esse daqui mentiu. Disse e não foi. Aí Jesus, na esperteza, porque ele é a esperteza por excelência, faz a pergunta aí: e aí vocês? Qual dos 2 então fez a vontade do Pai? Eles falaram o primeiro. Quando eles falam o primeiro, Jesus tocou neles, levou eles a entender que uma vez que eles reconheceram que o primeiro foi sincero, dizendo que não ia, e acabou indo, eles acabam, Jesus joga para eles entenderem assim: assim são vocês. Vocês deveriam ser igual a esse daqui, mas não, vocês são igual ao segundo. Vocês não querem mudar de vida. Aí Jesus diz para eles: então olha bem, vocês reconheceram que João Batista estava certo. Vocês reconheceram, mas ficaram quietinhos. Preferiram ficar no erro. São Jerônimo, fazendo uma reflexão sobre o evangelho de hoje, ele diz bem assim, que essas autoridades religiosas, o que foi que eles fizeram? Eles sabiam da verdade, mas deram as costas à verdade. Preferiram não falar a verdade e viverem na mentira, e viverem no erro. É o caso do segundo. E aí ele conclui dizendo assim: vocês sabiam que João Batista estava correto, vocês sabiam que o batismo de João Batista vinha do céu, mas vocês preferiram esconder. Por quê? Qual é a finalidade das autoridades religiosas, dos sacerdotes, dos anciãos? É tirar o povo da ignorância, do erro, e mostrar o caminho da verdade. Vamos lembrar lá de São João Maria Vianney, quando ele está indo para Ars, e ele fala para o garotinho, porque não sabia o caminho: me aponte Ars. Ou seja, o que está por trás disso aqui? Me aponte o mundo, me aponte esse mundo, que eu vou apontar para vocês o céu. Eu vou apontar para vocês o céu. E fala que no decorrer do tempo, realmente, aquele homem, depois de ver São João Maria Vianney, que falava a verdade, que era duro na cabeça do povo, mas ele não era duro, ele só falava a verdade, o coração dele foi mudando e ele morreu em grau de santidade, porque São João Maria Vianney apontou para ele o céu. Então, essas autoridades religiosas, os anciãos do povo e os sacerdotes, preferiram esconder a verdade. E aqui, meus irmãos, eu vou trazer algo que é muito importante, espero que vocês entendam o que eu vou dizer.
Hoje na igreja, existem pessoas que estão à frente. Estão aí. Eles disseram, eu vou, mas eles se comportam como pessoas que disseram não. Hoje até nós usamos esse nome, o politicamente correto. Por fora, dá a impressão que está tudo certinho. Mas interiormente, e o que sai da boca vai contra o que a igreja ensina, ao que nosso Senhor ensina. E estão aí. Eu vou, vai, mas a prática é totalmente errada. Não condiz. Vou começar a explicar para vocês entenderem. Vamos dizer assim, olha, a Idade Média, nas faculdades hoje, é ensinada que a Idade Média foi a Idade das Trevas. Isso não é verdade. A Idade Média foi a Idade da Luz. Foi o tempo que surgiu as universidades. Foi o tempo que muitos santos surgiram. Pode olhar, a maioria dos santos estão todos concentrados ali na Idade Média. São João da Cruz é um. Santa Teresa, Dom Bosco, acho que já é mais cá na frente, né? Eles eram homens aonde eles colocavam Deus como centro da vida. Não era o homem que era o centro. O homem se voltava para Deus e era obediente a Deus. E a igreja, com todas as suas falhas, porque a igreja é constituída de homens, né? Isso aí nós sabemos, né? Puro e santo, depois de Jesus, só Nossa Senhora, sem nenhum pecado, mas nós temos as nossas fraquezas. Essa ideologia, ela entrou nas faculdades e entrou também, infelizmente, nos seminários. E começou-se a questionar a Idade Média, dizendo que a igreja é burguesa, que a igreja é isso, que a igreja é aquilo, que o povo era escravo da igreja, e fala de Inquisição, sem entrar no contexto histórico, no contexto da situação, e começa a se falar. E aí, o que é que se começa a dizer? A Idade das Trevas. Então agora, nós temos que mudar todas as situações. Aí, o que é virtude se torna vício. E o que é vício se torna virtude. Está assim agora. Então, vamos dizer assim, né? Uma das coisas que é muito questionada hoje na igreja é a questão, vamos dizer assim, da modesta. Eu não consigo entender isso. Os homens e as mulheres não devem se vestir de forma modesta? Porque através dos olhos se peca, né? Traz tudo para o coração também. Então, se o homem se veste bem, se a mulher se veste bem, já ajuda 99% para não se cair em determinados pecados. Aí o que é que se diz? Se questiona, se briga, se fala, o que é que tem, e vai ficar agora vestido como velho, e não sei o quê, e vai se falando tudo isso, para quê? Para que permaneça do jeito que está. As mulheres usando roupas indecentes, homens com roupas indecentes, e tudo aí está tudo bem. Porque a preocupação não é com as virtudes, a preocupação
é de questionar as estruturas da igreja antiga para se colocar uma coisa mais moderna, aonde tudo se é permitido. Mas São Paulo diz que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, por que esse questionamento todo? Outra coisa, há uma movimentação hoje em dizer assim, escondem a verdade, né? Que as mulheres devem se tornar sacerdotisas também. Por que as mulheres não podem ser padras? Eu estou brincando. Por que as mulheres não podem ser? Bem, a verdade é essa. Na noite em que Jesus instituiu o sacerdócio, só estavam lá os apóstolos. Essa é a verdade. Essa verdade não é falada. É o que São Jerônimo está falando em relação às autoridades ali do tempo de Jesus, que eles escondiam a verdade e ficavam falando outras coisas para o pessoal não saber a verdade. Então, se a mulher deveria ser sacerdotisa, a primeira pessoa que tinha que ser era a Nossa Senhora. Imagine Nossa Senhora lá, toda vestida, paramentada, e dizendo, isto é meu corpo, isto é meu sangue. Fazer isso em memória do meu filho Jesus. Ainda tinha esse acréscimo. Não se fala a verdade. Então, como essas são ideias mundanas, que veio com o modernismo, aonde querem equiparar as mulheres e querem colocar as mulheres no mesmo nível dos homens, então vamos colocar também as mulheres no mesmo nível dos homens na igreja. Por quê? Porque só os homens podem ser padres e as mulheres não. E aí você vê um grupo daqueles que disseram sim e a prática é do não, lutando para que isso aconteça. Só que isso nunca vai acontecer, Deus não vai permitir nunca. Porque todas as vezes que surgiram heresias na igreja, no momento certo Deus foi lá e deu um jeitinho. Eu só estou esperando o momento certo. Tem muita gente feliz e tal, não sei o quê, estão aí comentando. Mas não vai acontecer. Nunca irá acontecer. O Papa São João Paulo II já decretou que acabou esse negócio, né? Ainda estão tentando, né? Mas não vão conseguir. Você quer ver outra mentira que se começa a interpretar com esse evangelho aqui, né? Porque Jesus está dizendo o quê? Que os publicanos e as prostitutas creram e eles vão preceder. Não foi isso que Jesus falou? Aí começa a dizer assim, tá vendo? Olha a mentira. A mentira é assim. Vocês ficam se fazendo de santos. Ficam buscando uma tal santidade. E Jesus disse que as prostitutas é que vão chegar na frente. Então eles estão dizendo o quê? Para a gente ser prostitutos? O que está por trás é isso. Então, vivam a vida normal, façam o que vocês quiserem, porque as prostitutas vão passar na frente daqueles que se dizem santos. Bem, as prostitutas e os publicanos que se converterem. Olha, o primeiro caso, eu não quero. E depois que passou pelo processo de conversão, ele disse assim, eu quero. Aquela questão, outra questão do julgamento. Vocês ficam julgando. Jesus, quando aquela prostituta lá foi apresentada diante de Jesus, e Jesus disse para ela, o quê? Eu não te condeno. Certo, até aí tudo bem. Mas o acréscimo. Vá e crie vergonha na cara.
Não foi isso que ele disse? Não foi assim, mas eu estou popularizando a palavra, né? Essa parte, crie vergonha, ninguém diz. Só fica com a primeira parte. Eu não te condeno, porque os caras estavam condenando uma mulher que foi pega numa situação de adultério, e isso é verdade. Então, para justificar o adultério, se diz assim: Jesus não condenou. Então, se Jesus não condenou, continue adulterando. Continue fazendo as coisas, que no final todo mundo vai se salvar. Mas por que não fala a segunda parte? Porque sabendo a verdade, e como não querem viver na verdade, então se fala meia verdade. Não fala a verdade em si. Então é melhor, já que Jesus está dizendo que as prostitutas vão preceder, então não precisa se confessar, não precisa mudar de vida, o importante é caminhar, e vamos caminhando assim. Vocês veem que situação difícil? Por isso que eu estou dizendo, meus irmãos, acreditem numa coisa: a igreja está em crise. Nós estamos vivendo uma crise. E dentro dessa crise, a igreja está dividida. A igreja está dividida naqueles que querem viver o que a igreja ensinou sempre, e tem aqueles que estão dizendo que tudo mudou agora. Não, não mudou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não houve mudança, não. Porque se nós não nos voltarmos para o céu, parem, olha a mentira. Para de falar de eternidade, para de falar de céu, para de falar de condenação. Aí a palavra, aí vai a meia verdade. Deus é misericórdia. Deus é amor. Tá vendo? Deus é misericórdia, é verdade. Mas não entram na questão da justiça divina. Não, não fala isso, não. Então, se Deus é misericórdia, Deus é amor, quem é que vai querer mudar de vida? Aí nós encontramos aqueles que estão querendo mudar, eles são questionados. Agora você está querendo ser isso, está querendo ser aquilo. Oh, se eu não quiser ser santo, eu vou querer ser o quê? Se eu não quiser ir para o céu, eu vou querer, então eu quero ir para o inferno. Para onde você quer ir? Eu vou explicar melhor para vocês entenderem. Vamos supor que você que dirige, você está numa estrada. Lá na frente tem um grande abismo, uma grande cratera. Essas chuvas que estão acontecendo agora aí, abriu uma grande cratera. E não tem jeito. Se você for nessa estrada direto, lá na frente você vai cair. Mas você não conhece a região, você não está sabendo de nada. Para você saber, tem que ter o quê? Um aviso. O aviso é: daqui a 3 quilômetros esteja atento que tem uma cratera. É melhor você voltar. O desvio está a 300 metros. Se não tiver isso, vai cair. Então, meus irmãos, se eu não falar para vocês que existe o inferno, todo mundo vai cair. Por isso que Nossa Senhora falou para os pastorinhos, para as 3 crianças. Haveria necessidade de falar para 3 crianças? Não fala não. Se eu falo que só tem o céu, que está tudo bem, que está tudo maravilhoso,
Então eu vou chegar lá e eu vou cair, porque ninguém me disse que para entrar no céu eu teria que fazer isso, eu tenho que seguir os mandamentos da lei de Deus, eu tenho que seguir os sacramentos, porque os sacramentos me santificam. Imagina só, o casamento na igreja, o aceito por Deus é o casamento no religioso. Até quando nós vamos aprender isso? Eu entender isso. O casamento na igreja, o casamento religioso é o casamento aceito por Deus. Porque o casal vai lá diante de Deus e faz as suas promessas. O casamento no civil é apenas para questões civis. Nós pertencemos a uma nação que se chama a nação brasileira. A nação brasileira tem suas leis também, suas leis civis. Só que as suas leis elas precisam estar de acordo com a lei divina. Quando não estão de acordo com a lei divina, nós não podemos seguir. E dentre as leis fala que um homem e uma mulher, por questões de INSS, aposentadoria, FGTS, sei lá o que mais, precisa chegar lá diante de um juiz e dizer que aqueles dois são casados. Só que esse casamento somente, ele não tem validade diante de Deus. Aí o pessoal, não, é a igreja que não quer. Não, é Deus que não quer. A igreja só fala o que Deus mandou. E aí as pessoas ficam dizendo agora, tá vendo? Não falam a verdade, fica só na meia verdade. Vocês estão casados? Estão, mas não dizem em que lugar. Porque o casamento tem que ser na igreja. Por exemplo, a primeira coisa que nós, sacerdotes, lá no confessionário, quando alguém diz assim, eu sou casado, a primeira coisa que nós vamos perguntar para ele é na igreja. Porque se nós não fizermos a pergunta é na igreja, pode ser que ele não casou na igreja, só casou no civil. Ele diz, eu sou casado. Eu disse, aonde? Na igreja? Porque se for no civil, meu filho, vamos parar agora aqui. Vocês estão vivendo um relacionamento que inclui o 6º mandamento. Aí a gente explica assim, vou explicar melhor para vocês. São 2 namorados que estão morando juntos e estão tendo relação sexual. A relação sexual só é permitida dentro do casamento, na igreja, no religioso. Mas o que é que tem? Nós somos felizes? Tudo bem, vocês são felizes. Mas diante de Deus, vocês não estão obedecendo a Ele. Ele disse que tem que ser na igreja, tem que ser no religioso. E aí, você vai casar no religioso ou não vai? Eu não vou não. Então pronto. Zé Fini, você quer continuar nessa vida, você não pode receber a absolvição de Deus enquanto você não resolver isso aqui. Mas, aí, tá vendo? A gente quer vir para a igreja, mas vocês não deixam a gente vir para a igreja. Não, a gente está deixando você vir, mas tem que andar correto, meu filho. Não pode viver no erro. Tem que buscar a santidade. Sem santidade não entra. Não, eu não vou casar na igreja. Então tá bom. Quero dizer para você que agora você escutou, você sabe qual é a verdade. A verdade é essa. E quero dizer para vocês, se você continuar nessa vida, você não vai entrar no céu. Essa é a verdade. Porque vocês estão tendo uma relação sexual antes do casamento, que vocês não são casados. A relação sexual, essa é a verdade. A relação sexual só pode acontecer dentro do casamento. Aí os reformadores da igreja, né? Hoje que nós estamos vendo o reformador do Carmelo, hoje tem os reformadores da igreja. Os reformadores da igreja, eles estão querendo reformar a igreja, não pelo lado assim, o certo, está tudo errado e tem que ser certo.
A reforma hoje é assim, é para todo mundo ficar no erro. Façam o que quiser e vivam o que quiser. Só que, olha, a pessoa ela pode dizer o que quiser. Deus não vai mudar. Casamento tem que ser na igreja. E ainda que a igreja agora começasse a dizer, é permitido, não precisa casar mais na igreja. Não, Deus não muda. Deus é perfeito. Se Deus aparecesse para mim e dissesse assim, Padre José Augusto, eu estou dizendo para você hoje que agora ninguém precisa mais casar na igreja, é só se juntar, está tudo bem. Eu ia dizer assim, sai daqui Satanás, e aspergir ele com água benta. Está se fazendo de Deus, mas você não me engana. Porque no dia que Deus diz, se Deus disser isso, que na igreja não precisa mais casar, no religioso, se Deus disser isso, eu vou dizer assim, aí agora eu vou dizer que Deus não existe. Aí Deus não existe. Se Deus agora está dizendo que é permitido viver casado, unido aí, sem casar na igreja, então Deus não existe. Porque o Deus que eu creio e existe disse que não é assim. E agora vai incluindo as outras coisas, casamento entre homem com homem. Se Deus disse assim, olha, a verdade é essa, lá no livro do Gênesis, Deus criou o homem e criou a mulher, e um homem deixará a sua família e formará a família com quem? Com uma mulher, é um homem. Me mostre na Sagrada Escritura, aonde está escrito que um homem vai deixar a sua família para formar uma outra família com outro homem. Me mostre. Se você me mostrar na Sagrada Escritura que Deus disse que um homem pode sair, deixar a sua família para formar uma família com outro homem, ou uma mulher deixar e formar uma família com outra mulher, se você me mostrar na Bíblia, olha, é na Bíblia, não é essas reformadas por aí, não, que estou inventando. Eu estou falando da Sagrada Escritura. A verdadeira. Aquela que foi traduzida para o latim para nós, né? Por São Jerônimo. Aquela que foi escrita lá pelos hebreus lá. Se tiver alguma coisa escrita, podem acreditar, eu deixo de ser padre hoje. Eu deixo de ser padre hoje. Porque aí eu vou dizer que realmente é tudo uma mentira. Aí eu vou dizer que Deus não existe mesmo. Aí os reformadores estão dizendo assim, é permitido. Lá na Alemanha, não tem lá na Alemanha? Uns bispos que estão aí pedindo para que abençoe esses casamentos. Eles estão indo contra a verdade. Por que eles estão indo contra a verdade? Se eles estão indo contra a verdade, então eu vou perguntar para eles, quem de vocês nasceu da Virgem Maria? E foi concebido pela força do Espírito Santo? Quem de vocês morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia? E se eles disserem, fui eu vou dizer, sai daqui, Satanás. E vou aspergir com água benta. Porque não é a verdade da igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe, Maria Santíssima.